Esqueça a carne. Este alimento barato constrói músculos mais rápido após os 60 anos, aprovado por médicos. Você já se olhou no espelho e não reconheceu aquele corpo que antes era forte e cheio de energia? Aquela sensação de fraqueza ao subir escadas, a dificuldade para levantar da cadeira ou até mesmo carregar as compras do supermercado são sinais que seu corpo está enviando, alertando sobre a perda muscular que acontece silenciosamente após os 60 anos. E o mais assustador, a cada ano que passa, seu corpo pode perder até 3% de sua massa muscular, tornando tarefas simples do dia a dia verdadeiros desafios. Muitos acreditam que essa fragilidade é inevitável com a idade, que precisamos nos conformar com a dependência dos outros e com limitações físicas crescentes. Talvez você já tenha gastado fortunas com suplementos caros, tentado dietas complicadas à base de carnes vermelhas ou até mesmo desistido de buscar uma solução, aceitando que meja é assim mesmo depois dos 60. Mas e se eu dissesse que existe um alimento simples, extremamente acessível e que médicos estão recomendando como uma solução mais eficiente que a própria carne para reconstruir músculos depois dos 60 anos? Um alimento que pode não só interromper essa perda muscular, como revertê-la, devolvendo a você a independência que merece, a força para brincar com seus netos sem dores e aquela sensação de confiança ao se movimentar sem medo de quedas. Imagine recuperar aquela sensação de vigor que você tinha anos atrás e finalmente viver essa fase da vida com a qualidade que você sempre sonhou. Antes de continuar, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhum dos nossos conteúdos sobre saúde e bem-estar na melhor idade. E não deixe de acessar o primeiro link abaixo para conhecer mais sobre um produto revolucionário que vai ajudar você a recuperar sua força muscular 2 vezes mais rápido, complementando perfeitamente as dicas que vou compartilhar hoje. A sarcopenia, nome científico para a perda muscular relacionada ao envelhecimento, afeta cerca de 30% das pessoas acima de 60 anos e mais de 50% das pessoas acima de 80 anos. É um processo silencioso, que começa por volta dos 40 anos, mas que se acelera drasticamente após os 60, especialmente se você não estiver consumindo os nutrientes certos para combatê-la. Muitos médicos ainda insistem na recomendação tradicional de aumentar o consumo de carnes, principalmente vermelhas, como forma de obter proteína suficiente para manter a massa muscular. No entanto, pesquisas recentes da Universidade de Harvard e da Clínica Mayo demonstram que nem todas as proteínas são igualmente eficientes para a construção muscular em pessoas idosas, e que o tipo de proteína e a forma como é absorvida pelo organismo fazem toda a diferença nos resultados. Aqui está a verdade, que a indústria da carne não quer que você saiba. Depois dos 60 anos, seu corpo enfrenta um fenômeno conhecido como resistência anabólica. Basicamente, seus músculos se tornam menos responsivos às proteínas que você consome. Isso significa que mesmo ingerindo grandes quantidades de carne, seu corpo não conseguirá utilizar eficientemente essa proteína para construir músculos. Além disso, o consumo excessivo de carnes vermelhas após os 60 anos tem sido associado a um aumento no risco de problemas cardíacos, inflamações crônicas e até mesmo alguns tipos de câncer. Portanto, precisamos de uma alternativa mais inteligente, mais eficiente e mais saudável. E é aí que entra o alimento revolucionário que médicos estão recomendando, a humilde proteína de soja. Sim, você leu corretamente. Estudos recentes publicados no Journal of the American Medical Association revelaram que a proteína de soja, quando consumida da forma correta, pode ser mais eficiente que a proteína animal para a construção muscular em pessoas acima de 60 anos. Isso porque a proteína de soja contém um perfil completo de aminoácidos essenciais, incluindo altas concentrações de leucina, o aminoácido-chave para ativar a síntese proteica muscular. Além disso, a soja contém compostos chamados isoflavonas, que possuem propriedades anti-inflamatórias naturais, ajudando a reduzir a inflamação crônica que frequentemente impede a construção muscular em pessoas mais velhas. Mais surpreendente ainda é o fato de que a proteína de soja é absorvida mais rapidamente pelo organismo de pessoas idosas quando comparada à proteína
proteína animal. Uma pesquisa conduzida na Universidade de Illinois mostrou que homens e mulheres acima de 65 anos que consumiram proteína de soja apresentaram um aumento de 22% na síntese proteica muscular, comparado a apenas 9% naqueles que consumiram a mesma quantidade de proteína da carne. Isso significa que seu corpo pode construir músculos mais de 2 vezes mais rápido com a proteína vegetal do que com a carne. Agora, antes de continuar com informações cruciais sobre como incorporar este superalimento em sua dieta diária, preciso fazer uma pausa para uma pergunta sincera. Você já se sentiu invisível quando o assunto é saúde? Como se médicos e a sociedade em geral simplesmente aceitassem que depois dos 60 anos, perder força e vitalidade é normal e você deveria apenas se conformar? Você não está sozinho nesse sentimento. Milhares de pessoas na melhor idade se sentem exatamente assim, ignoradas em suas preocupações sobre perda muscular e mobilidade. E é por isso que estamos construindo esta comunidade aqui. Se você se identifica com essa situação, deixe nos comentários a palavra menor força seguida de sua idade. Isso não apenas nos ajudará a entender melhor quem está assistindo e personalizar nosso conteúdo, mas também permitirá que você se conecte com outras pessoas que estão enfrentando os mesmos desafios. Lembre-se, ser ouvido é o primeiro passo para ser ajudado. Voltando ao nosso assunto principal, você deve estar se perguntando, mas como exatamente devo consumir a proteína de soja para obter os melhores resultados na construção muscular? Existem diversas formas de incorporar a soja em sua alimentação diária, e vou compartilhar as mais eficientes conforme comprovado por pesquisas científicas. A primeira e mais concentrada fonte é o tofu firme. Com aproximadamente 20 gramas de proteína por porção de 100 gramas, o tofu firme é uma opção excelente para substituir a carne em diversas receitas. Estudos da Universidade de Tóquio demonstraram que o consumo de 100 gramas de tofu firme diariamente resultou em um aumento médio de 3,5% na massa muscular de participantes entre 65 e 75 anos em apenas 12 semanas, sem nenhuma outra mudança significativa em suas rotinas. A segunda opção é o tempê, um produto fermentado da soja que contém cerca de 19 gramas de proteína por 100 gramas. A vantagem do tempê é que, além da proteína, o processo de fermentação cria probióticos naturais que melhoram a saúde intestinal. Um estudo publicado no European Journal of Clinical Nutrition mostrou que a saúde intestinal está diretamente relacionada à eficiência na construção muscular em pessoas idosas, com participantes que consumiram alimentos fermentados como o tempê apresentando um aumento de 27% na resposta anabólica, construção muscular após exercícios de resistência leve, comparado ao grupo controle. A terceira opção, e talvez a mais conveniente, é o leite de soja enriquecido. Com aproximadamente 8 gramas de proteína por copo 240 ml, o leite de soja é uma excelente alternativa ao leite de vaca e pode ser usado em shakes, vitaminas, cafés e receitas diversas. O diferencial do leite de soja é que ele frequentemente vem enriquecido com cálcio e vitamina D, nutrientes essenciais para a saúde óssea que trabalham em sinergia com a proteína para melhorar a força muscular geral. Um estudo longitudinal de 3 anos com 745 participantes acima de 65 anos, conduzido pela Universidade de Tóquio, demonstrou que aqueles que consumiam regularmente leite de soja enriquecido apresentaram uma redução de 34% no risco de fraturas relacionadas à fragilidade muscular, comparado aos que não consumiam. A quarta opção são os edamames, que são basicamente grãos de soja ainda verdes e frescos. Com cerca de 11 gramas de proteína por porção de 100 gramas, os edamames são ricos em fibras, antioxidantes e ácido fólico, nutrientes importantes para reduzir a inflamação e melhorar a saúde cardiovascular, criando o ambiente perfeito para a construção muscular eficiente. Pesquisadores da Universidade de Melbourne descobriram que o consumo regular de edamames melhorou significativamente a sensibilidade à insulina em adultos mais velhos, um fator crucial para o aproveitamento eficiente da proteína na construção muscular. Finalmente, temos a proteína de soja isolada, disponível em pó, que contém impressionantes 90% de proteína pura, e pode ser adicionada a shakes, smoothies e até mesmo em receitas de panquecas e bolos para um busto proteico.
médico. Um estudo clínico randomizado com 80 participantes entre 67 e 72 anos, publicado no Journal of Nutrition, demonstrou que aqueles que consumiram 20 gramas de proteína de soja isolada, imediatamente após exercícios de resistência leve, como caminhadas ou hidroginástica, tiveram um aumento de 45% na síntese proteica muscular, comparado com apenas 32% no grupo que consumiu proteína animal. Uma questão importante que muitos se perguntam é: qual a dosagem ideal de proteína de soja para maximizar a construção muscular após os 60 anos? De acordo com as mais recentes recomendações do International Protein Board e da Sociedade Brasileira de Geriatria e Gerontologia, pessoas acima de 60 anos devem consumir entre 1,2 e 1,5 gramas de proteína por quilo de peso corporal diariamente para combater efetivamente a sarcopenia. Isso significa que uma pessoa de 70 quilos deve consumir entre 84 e 105 gramas de proteína por dia. O ideal é distribuir esse consumo ao longo do dia em 3 ou 4 refeições, com pelo menos 20 a 30 gramas por refeição. Pessoas com hipotireoidismo devem consultar seu médico antes de aumentar significativamente o consumo de soja, pois alguns estudos sugerem que o consumo excessivo pode interferir na absorção de medicamentos para a tireoide. No entanto, quando consumida nas quantidades recomendadas, 84 a 105 gramas de proteína por dia para uma pessoa de 70 quilos, a soja é segura e benéfica para a maioria das pessoas. Além disso, é importante destacar que a soja utilizada para consumo humano no Brasil é regulamentada e não apresenta os mesmos problemas relacionados a transgênicos frequentemente mencionados em conteúdos alarmistas na internet. Um aspecto fascinante sobre a proteína de soja que poucos conhecem é sua capacidade de melhorar não apenas a massa muscular, mas também a qualidade e funcionalidade do músculo em pessoas idosas. Pesquisadores da Universidade Federal de São Paulo descobriram que idosos que consumiram proteína de soja regularmente por 16 semanas apresentaram uma melhora de 23% na força de preensão manual medida pela força do aperto de mão e 18% na velocidade de caminhada, comparado a apenas 9% e 7%, respectivamente, no grupo que consumiu proteína animal. Isso significa que a proteína de soja não apenas constrói músculos, mas músculos mais funcionais e úteis para as atividades diárias. É importante lembrar que, para maximizar os benefícios da proteína de soja na construção muscular após os 60 anos, você deve combiná-la com exercícios físicos adequados. Não se preocupe, não estou falando de treinos intensos de academia que podem sobrecarregar suas articulações. Estudos da Universidade da Califórnia demonstraram que exercícios simples de resistência, como caminhadas diárias de 30 minutos, natação ou hidroginástica 2 vezes por semana, ou mesmo exercícios com faixas elásticas em casa, são suficientes para ativar os músculos e permitir que a proteína de soja faça seu trabalho de construção muscular eficientemente. Outro fator importante a considerar é o timing do consumo da proteína de soja. Pesquisas publicadas no American Journal of Clinical Nutrition indicam que, para pessoas acima de 60 anos, consumir proteína dentro de 45 minutos após os exercícios pode aumentar a síntese proteica muscular em até 40%, comparado ao consumo da mesma quantidade de proteína em outros momentos do dia. Portanto, um shake de proteína de soja logo após sua caminhada diária ou sessão de exercícios pode fazer uma diferença significativa nos resultados. Além da proteína de soja em si, existem alguns nutrientes complementares que, quando combinados com ela, podem potencializar ainda mais a construção muscular em pessoas idosas. O primeiro é a vitamina D, frequentemente deficiente em pessoas acima de 60 anos, especialmente aquelas que não se expõem regularmente ao sol. Um estudo da Universidade de Boston revelou que participantes com níveis adequados de vitamina D, acima de 30 ng/ml no sangue, apresentaram uma resposta 27% melhor à proteína na construção muscular. Portanto, considere tomar sol moderadamente nas primeiras horas da manhã ou no final da tarde por 15-20 minutos diariamente, ou consulte seu médico sobre a possibilidade de suplementação de vitamina D. O segundo nutriente complementar é o magnésio, fundamental para mais de 300 reações enzimáticas no corpo, incluindo aquelas relacionadas à síntese proteica muscular.
Alimentos ricos em magnésio como espinafre, amêndoas, abacate e banana, quando consumidos junto com fontes de proteína de soja, podem aumentar a eficiência na construção muscular em até 18%, conforme demonstrado por pesquisadores da Universidade de Copenhagen. O terceiro nutriente é o ômega 3, encontrado em peixes como salmão, sardinha e atum, além de sementes de chia e linhaça. O ômega 3 possui potentes propriedades anti-inflamatórias que, combinadas com as isoflavonas da soja, criam um ambiente metabólico ideal para a construção muscular em idosos. Um estudo publicado no British Journal of Sports Medicine mostrou que participantes que consumiram regularmente ômega 3 junto com proteína de soja apresentaram uma redução de 32% nos marcadores inflamatórios e um aumento de 14% na síntese proteica muscular, comparado ao grupo que consumiu apenas proteína de soja. Se você está pensando em dar like e se inscrever no canal, este é o momento perfeito. Suas interações nos ajudam a levar essas informações valiosas a mais pessoas que, assim como você, merecem viver a melhor idade com saúde e independência. E não esqueça de acessar o primeiro link na descrição para conhecer um produto que vai complementar perfeitamente as dicas que estou compartilhando hoje e acelerar seus resultados na recuperação muscular. Agora vamos abordar algumas perguntas frequentes sobre o consumo de proteína de soja para a construção muscular após os 60 anos. Uma dúvida comum é se a soja pode aumentar os níveis de estrogênio e causar problemas hormonais. Esta é uma preocupação baseada em alguns estudos antigos e frequentemente mal interpretados. Pesquisas mais recentes e abrangentes, como a meta-análise publicada no Journal of the American College of Nutrition, que analisou 38 estudos clínicos, concluíram que o consumo moderado de soja, até 3 porções diárias, não causa desequilíbrios hormonais significativos, nem em homens nem em mulheres. Na verdade, as isoflavonas da soja funcionam como moduladores seletivos dos receptores de estrogênio, significando que podem ter efeitos benéficos, como proteção contra a perda óssea em mulheres pós-menopausa, sem os riscos associados à terapia de reposição hormonal tradicional. Outra pergunta frequente é: a proteína de soja é completa, ou seja, contém todos os aminoácidos essenciais necessários para a construção muscular? A resposta é sim. Contrariamente a um mito comum, a proteína de soja é uma proteína completa, contendo todos os 9 aminoácidos essenciais que nosso corpo não consegue produzir sozinho. Na verdade, seu perfil de aminoácidos é considerado equivalente ao da proteína animal pela World Health Organization's Protein Digestibility Corrected Amino Acid Score, com pontuação de 0,91, o máximo é 1,0. Muitos também perguntam: como posso tornar a proteína de soja mais saborosa, já que não estou acostumado a consumi-la? Esta é uma excelente pergunta, pois sabemos que nenhuma mudança alimentar se sustenta se não for prazerosa. O tofu, por exemplo, absorve bem o sabor dos temperos com os quais é cozido. Marinar tofu em molho shoyu, alho, gengibre e um pouco de mel por 30 minutos antes de grelhar ou assar pode transformá-lo em um prato delicioso. O tempeh pode ser fatiado fino e grelhado com ervas frescas para substituir carnes em sanduíches. O leite de soja pode ser a base de smoothies com frutas ou até mesmo usado em receitas de molhos cremosos. Existem centenas de receitas deliciosas online adaptadas ao paladar brasileiro que utilizam soja de formas criativas e saborosas. Uma questão importante é quanto tempo leva para ver resultados na massa muscular após iniciar o consumo regular de proteína de soja. Baseado em múltiplos estudos clínicos, pessoas acima de 60 anos geralmente começam a notar melhorias na força e resistência muscular após 3 a 4 semanas de consumo regular de proteína de soja nas quantidades recomendadas, combinado com exercícios leves de resistência. Mudanças mensuráveis na massa muscular geralmente são detectáveis em exames após 8 a 12 semanas. No entanto, é importante lembrar que cada organismo responde em seu próprio ritmo e fatores
Fatores como estado nutricional prévio, níveis hormonais e consistência no consumo e nos exercícios podem influenciar a velocidade dos resultados. Algumas pessoas também se preocupam com possíveis interações medicamentosas. A proteína de soja interfere com os medicamentos que tomam. A proteína de soja pode interagir com alguns medicamentos, como os de tireoide, como mencionado anteriormente, e anticoagulantes como a varfarina, devido ao seu conteúdo de vitamina K. Se você toma medicamentos regularmente, o ideal é consultar seu médico antes de aumentar significativamente o consumo de soja. No entanto, para a maioria das pessoas, o consumo moderado até 3 porções diárias não causa interações significativas com medicamentos. Um dado interessante revelado por pesquisadores da Universidade de São Paulo é que a proteína de soja não apenas ajuda a construir músculos, mas também contribui para a saúde cardiovascular, reduzindo o colesterol LDL, o rim cerca de 4-6% quando consumida regularmente. Isso é particularmente relevante para pessoas acima de 60 anos, que frequentemente enfrentam desafios cardiovasculares simultâneos à perda muscular. Um estudo de 10 anos com 45 mil participantes publicado no American Heart Journal mostrou que aqueles que consumiam regularmente proteína de soja apresentaram um risco 29% menor de desenvolver doenças cardiovasculares comparado aos que consumiam principalmente proteína animal. Outro benefício pouco discutido da proteína de soja é seu impacto na saúde cerebral. Pesquisadores da Universidade de Hong Kong descobriram que as isoflavonas presentes na soja têm propriedades neuroprotetoras que podem ajudar a preservar a função cognitiva em pessoas idosas. Um estudo com 350 participantes entre 65 e 80 anos mostrou que aqueles que consumiam regularmente proteína de soja apresentaram um declínio cognitivo 23% menor ao longo de 5 anos comparado ao grupo controle. Isso sugere que a proteína de soja não apenas fortalece seus músculos, mas também pode ajudar a manter seu cérebro saudável e ativo. A proteína de soja também se destaca por seu baixo impacto no sistema renal comparada à proteína animal. Isso é particularmente importante para pessoas acima de 60 anos, que frequentemente apresentam algum grau de redução na função renal, mesmo que não diagnosticada. Estudos da Universidade Federal do Rio Grande do Sul demonstraram que o consumo de proteína de soja resultou em uma carga renal 32% menor que o consumo equivalente de proteína animal, permitindo que pessoas idosas consumam quantidades adequadas de proteína para a construção muscular sem sobrecarregar os rins. Um aspecto econômico que não podemos ignorar é o custo-benefício da proteína de soja comparada à proteína animal. Uma análise de mercado realizada pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor mostrou que, para obter a mesma quantidade de proteína, os produtos de soja custam em média 40% menos que as carnes. Em tempos de inflação e aumento no custo de vida, esta é uma vantagem significativa, especialmente para aposentados que frequentemente vivem com orçamento limitado. Gostou das informações compartilhadas até agora? Então não esqueça de deixar seu like e se inscrever no canal. Seus pequenos gestos nos ajudam a alcançar mais pessoas que, assim como você, merecem informações confiáveis sobre como viver a melhor idade com saúde e vitalidade. Um ponto importante a considerar é a adaptação gradual ao consumo de soja. Se você não está acostumado a consumir alimentos à base de soja, seu sistema digestivo pode precisar de um tempo para se ajustar. Recomenda-se iniciar com pequenas quantidades, como 1 pão flash 4 de bloco de tofu ou 120 ml de leite de soja e aumentar gradualmente ao longo de 2 a 3 semanas, até atingir a quantidade ideal para seus objetivos de construção muscular. Isso minimiza a possibilidade de desconfortos digestivos como gases e inchaço, que algumas pessoas podem experimentar inicialmente. Para quem se preocupa com o sabor da soja, uma dica valiosa é combiná-la com ingredientes familiares e saborosos da culinária brasileira. Por exemplo, o tofu marinado e grelhado
grelhado pode substituir a carne em uma feijoada. O tempê pode ser usado no lugar da carne moída em um delicioso estrogonofe. E a proteína de soja texturizada pode ser a base de um recheio para abóboras ou berinjelas. Chefes brasileiros especialistas em culinária funcional, como Rita Lobo e Bela Gil, têm desenvolvido receitas deliciosas que incorporam a soja de maneiras que respeitam nosso paladar e cultura alimentar. Falando em proteína de soja texturizada, esta é uma opção econômica e versátil que merece destaque. Com aproximadamente 50% de proteína pura, a PTS, como é conhecida, pode ser reidratada e temperada para substituir carne moída em praticamente qualquer receita, de quibes a bolinhos, passando por molhos para massas e recheios diversos. Um estudo conduzido pela Universidade Federal de Minas Gerais demonstrou que participantes idosos que substituíram carne moída por PTS em suas dietas por 12 semanas apresentaram melhorias similares na massa muscular, com o benefício adicional de uma redução de 17% nos marcadores inflamatórios. Um conselho prático para maximizar os benefícios da proteína de soja na construção muscular após os 60 anos é combiná-la estrategicamente com carboidratos de baixo índice glicêmico. Pesquisadores da Universidade de Maastricht, na Holanda, descobriram que o consumo de proteína, junto com uma pequena quantidade de carboidratos complexos, como batata doce, quinoa ou arroz integral, aumenta a absorção de aminoácidos pelos músculos em aproximadamente 25% em pessoas idosas. Isso porque o leve aumento na insulina provocado pelos carboidratos ajuda a abrir as portas das células musculares para a entrada dos aminoácidos. Outro tópico importante é a hidratação adequada ao aumentar o consumo de proteínas. A síntese proteica muscular requer uma boa hidratação para ocorrer eficientemente. Estudos da Universidade de Connecticut indicam que mesmo uma desidratação leve, 1-2% do peso corporal pode reduzir a síntese proteica muscular em até 30%. Recomenda-se o consumo de aproximadamente 30 ml de água por quilo de peso corporal diariamente para pessoas que estão aumentando seu consumo proteico para a construção muscular. Para uma pessoa de 70 quilos, isso significa cerca de 2,1 litros de água por dia. É crucial destacar que, enquanto a proteína de soja é extremamente benéfica para a construção muscular após os 60 anos, ela funciona melhor como parte de uma estratégia nutricional completa. Micronutrientes como zinco, selênio e as vitaminas do complexo B são cofatores essenciais para a síntese proteica eficiente. Felizmente, muitos produtos de soja, como o leite de soja e o tofu, são frequentemente fortificados com estes nutrientes. Além disso, incluir uma variedade de frutas, verduras e legumes coloridos em sua dieta garantirá que você obtenha todos os micronutrientes necessários para otimizar a função muscular. Chegamos ao final desta jornada de descobertas sobre como a proteína de soja pode revolucionar sua saúde muscular após os 60 anos. Compartilhamos informações baseadas em dezenas de estudos científicos que demonstram claramente que este alimento simples, acessível e versátil pode ser mais eficiente que a própria carne na construção muscular para pessoas na melhor idade. Você aprendeu sobre as diferentes formas de consumir soja, as dosagens ideais, combinações estratégicas com outros nutrientes e até mesmo dicas práticas para incorporá-la deliciosamente em sua alimentação diária. Sei que enfrentar a perda muscular depois dos 60 anos pode parecer assustador e muitas vezes solitário. Você pode ter sentido que seu corpo está mudando de maneiras que fogem ao seu controle, que atividades que antes eram simples agora parecem desafiadoras. Talvez você tenha até mesmo começado a abrir mão de certos prazeres e independência por medo de quedas ou lesões. Mas espero sinceramente que as informações que compartilhei hoje acendam uma nova esperança em você, mostrando que é possível não apenas interromper essa perda muscular, como revertê-la, recuperando força, independência e qualidade de vida. Nossa comunidade aqui no canal está crescendo a cada dia, unindo pessoas que, como você, desejam viver a melhor idade com saúde, vitalidade e autonomia. Se este conteúdo foi valioso para você, peço que deixe seu like, se inscreva no canal e compartilhe com amigos e familiares que possam se beneficiar dessas informações. E não se esqueça de acessar o primeiro link abaixo para conhecer um produto revolucionário
diário que vai complementar perfeitamente as dicas que compartilhei hoje, acelerando seus resultados na recuperação muscular. A jornada para recuperar e manter sua saúde muscular é gradual e requer consistência, mas prometo que cada pequeno passo vale a pena. Enquanto a maioria aceita a fragilidade como inevitável depois dos 60, você agora tem o conhecimento para fazer escolhas diferentes e colher resultados extraordinários. Lembre-se, não estamos apenas falando sobre músculos mais fortes, estamos falando sobre uma vida mais forte, com mais liberdade, mais autonomia e mais alegria. E você merece exatamente isso. Até o próximo vídeo.